Dorina Novil foi uma educadora de formação. Ela trabalhou intensamente para a criação e implantação de instituições, leis e campanhas em benefício dos deficientes visuais. Ela é reconhecida e premiada mundialmente. Esse mês estreia o documentário Dorina, Olhar para o Mundo, produzido também por sua neta, a atriz Marta Novil, que participou de mais de 50 filmes, peças de teatro e minissérie dos melhores diretores brasileiros como Fernando Meirelles e Paulo Morelli, sendo vencedora do prêmio de melhor atriz coadjuvante do Festival do Rio de 2013 pelo longa Entre Nós. Ela é a convidada do programa de hoje. Está no ar o Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania. Marta, seja bem-vinda ao nosso programa. Obrigada, Joel. Como é que surgiu a ideia de fazer uma homenagem à sua avó? Essa ideia surgiu quando minha avó completou 90 anos e eu comecei a ter um olhar diferente para ela, assim, eu me dei conta. Claro, eu cresci vendo minha avó, dando entrevista, vendo a fundação, vendo tudo que ela fez, mas nesse dia eu me dei conta de que ela tinha sido que ela era uma grande mulher. E eu falei, bom, eu comecei a perceber que as novas gerações não sabiam quem ela era, né? Eu ia na casa das minhas amigas e as mães delas, as avós, conheciam a minha avó muito, né? No Will tinha um significado muito forte. E as novas gerações não tinham ideia de quem ela era. E eu queria preservar a memória dela e mostrar para a minha geração quem foi Dorina Noel. Então, esse filme, ele começou com uma vontade de fazer um filme de ficção, porque eu sou atriz e eu queria interpretar o personagem da minha avó, toda essa vontade de copiar, de interpretá-la, de transcendê-la de alguma forma, de reinterpretá-la, né? E aí eu passei alguns anos nessa iniciativa, tentando, mas um filme de ficção é um filme mais caro, é um filme de época, enfim, o projeto não andou dessa forma. E aí eu conversei com a Lina Chami, que é a diretora do projeto. Ela entrou para o projeto, a gente começou a estudar uma forma mais viável, que é o documentário. E nesse meio tempo também eu encontrei o apoio, né, a iniciativa da HBO, que estava querendo investir em documentários de cunho social. Então veio a calhar a vontade da HBO com a minha vontade e com essa necessidade que eu tinha de fazer uma homenagem à minha avó. Aí saiu o documentário. Agora vamos ver um trecho desse documentário. Vencer na vida é manter-se de pé quando tudo parece estar abalado. É lutar quando tudo parece adverso. Onde Dorina está, não há escuridão. Ela é uma luz na escuridão. Ela é a própria superação em todos os sentidos. Dorina tinha uma percepção fantástica. Ela conquistava uma coisa, mas ela já estava ali querendo conquistar outra. Foi eleita a Mulher do Ano pela Organização das Nações Unidas. Como você definiria a Dorina Noel? Uma mulher de visão. E aí, em 1945, ela se forma como a primeira professora cega no Brasil. Por que Fundação para o Livro do Cego no Brasil? Porque na época nós não tínhamos livros. Dona Dorina batia o pé porque ela queria votar. Mas é possível ser feliz em qualquer circunstância. Marta, até aos 30 anos você conviveu com a sua avó. Sim. Como foi conviver com uma deficiente visual? Olha, foi diferente, até porque eu tinha a referência da minha outra avó, né, dos meus pais, então para mim sempre foi uma avó especial. Mas ao mesmo tempo, minha avó, né, eu cresci com ela, eu morei com ela quando era criança, então sempre foi uma coisa que sempre foi diferente e ao mesmo tempo muito comum para mim. Essa diferença, como é conviver, né, com uma pessoa que afetivamente é muito importante, porque a avó é sempre carinhosa, né, com os netos, mas ela era uma deficiente visual. Como foi esse contato? Então,
A minha avó tinha uma necessidade diferente, né? De saber das coisas. A pessoa que não enxerga, ela tem uma demanda, assim. Quando ela chega, ela quer te pegar, ela quer saber como você tá, ela quer que você descreva as coisas para ela, né? Então, quando eu era criança, eu adorava isso. E adorava ter uma avó cega, achava o máximo, né? Era diferente, minha avó era diferente de todas as outras. E aí, quando eu entrei na adolescência, a gente vira aquela coisa meio rebelde, né? Não quer saber. Eu me lembro que eu tinha uma preguiça de descrever as coisas para ela. Minha avó queria saber de tudo, né? Chegasse aqui, ela queria saber como era esse painel, quais eram as cores, como era você, como você estava vestido, como é que era o chão, como é que roupa que a moça tá usando, entendeu? Tudo. Então, eu me lembro que quando eu era adolescente, eu já ficava com preguiça. Ela, Marta, para de preguiça. Ela minha avó era muito brava, né? Dava muita bronca. E foi isso, eu tive uma troca intensa com a minha avó na infância, na adolescência e já na idade adulta também. Esse é um detalhe importante que ajudou muito você na vontade de ser atriz, né? Essa coisa de descrever, dela pedir para você descrever. Eu me lembro quando teve uma das minhas primeiras peças na escola de teatro, ela foi ver e eu fazia uma narradora. Foi uma das peças que ela mais gostou, porque eu realmente descrevia a peça e eu descrevia, né? Eu narrava a peça. Então, ela adorou aquilo e sempre teve um olhar super diferente para tudo que eu fazia, né? Sempre estava na plateia falando as impressões dela de quem tem uma coisa sonora muito intensa. Então, sempre teve um outro olhar para isso. A avó sempre faz a coisa interessante para os netos, mas ela era uma filantropa, ela lutava em benefício, né, dos deficientes visuais. Esse lado dela, como era na família? Ela conseguiu passar para vocês isso? Ela conseguiu. Ela, na verdade, eu sempre fiquei muito admirada, né? Porque minha avó trabalhou a vida inteira na fundação, ela levantou a fundação e trabalhou até a morte dela na fundação e nunca ganhou R$1, né? E às vezes eu achava, às vezes aquilo, eu cheguei algumas vezes até a questionar isso, sabe? Porque, a pessoa dedica a vida inteira dela e não ganha R$1, mas era a causa dela, ela não queria ganhar nada com isso, assim. E enfim, ela dedicou a vida a uma causa. Eu acho que para mim é uma inspiração, porque na minha profissão é uma dedicação também quase que incondicional que a gente tem que ter, independente de estar ganhando, que muitas vezes a gente não ganha, ou estar, enfim. A vocação de um artista, quase todas as profissões, na verdade, né? Sem querer fazer essa coisa do artista ser especial, mas tem uma necessidade de se dedicar muito à profissão. Eu acho que essa força eu tirei muito dela. Isso que ela passou para você, né? Na tua profissão tem muito altos e baixos, né? Exato. Você faz televisão, depois faz teatro, que é uma coisa para um público menor, e que você não tem um lucro, mas é uma satisfação pessoal do ator, né? Quase uma necessidade mesmo, né? A maior parte dos atores tem. E o trabalho de filantropia também tem momentos altos e baixos, né? Toda ONG, toda pessoa que tem um trabalho social sabe disso. Momentos que você tá com recurso, que você consegue, que todo mundo te diz sim, e momentos que todo mundo te diz não. Eu vi a minha avó a vida inteira, assim, em grandes momentos de celebração, de coisas que ela conquistou, e vi a minha avó muito, assim, sem dinheiro para pagar a folha de pagamento, sabe, dos funcionários. Então, é uma lição, assim. Na construção do documentário, fez você voltar um pouco ao passado, da convivência que você teve com ela. O que te mais emocionou quando você estava elaborando o documentário? Eu me emocionei muito com as cartas que eu descobri entre o meu avô e minha avó, quando eles começaram a namorar. Porque foi um lado que eu não conhecia dele, sabe? Que era um lado de namoro, que era um lado dele cortejá-la, eles jovens, assim, pra mim. Eu nasci, eles já eram vô e vó, né? Já eram senhores. Então, eu fiquei muito emocionada com isso. Eu fiquei muito emocionada de entrevistar o meu pai, os meus tios, entender melhor como eles se sentiram de ter uma mãe cega, né? Porque você ter uma avó cega é diferente de ter uma mãe cega, que a mãe é a primeira referência, né? Isso para mim foi muito emocionante. E entender, assim, todo dia na equipe, depois da filmagem, todo mundo sempre estava meio chorando, assim, porque
Ela fez um trabalho incrível, ela e todo mundo que esteve com ela, né? Porque ninguém faz nada sozinho. Agora vamos para o intervalo e voltamos dentro de instantes. Internacionalizar a economia afeta o seu emprego? Para onde vai o Brasil? Ter opinião sem análise é só repetição. Repetição, 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 repetição. Informação é importante. Análise é fundamental. Le Monde Diplomatique Brasil. Independente e crítico. A vida nos traz muitas conquistas, mostrando que todo conhecimento e esforço compensaram em cada detalhe, cada emoção. Estudar na FIA me fez crescer profissionalmente e a conquistar um objetivo maior, que foi a felicidade de ajudar meus filhos numa carreira brilhante. E a FIA compartilha esses sonhos com a melhor estrutura, corpo docente e networking que conduzem ao sucesso e à felicidade. FIA, sua maior conquista. Com o Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania. No documentário, há um pouco da história dela. É citado também o trabalho que ela realizou na Fundação, que foi muito importante para os deficientes visuais aqui no Brasil. Olha, a vida e a obra da minha avó não conseguem se separar muito, né? Minha avó, a pessoa pública e a pessoa privada dela sempre andaram muito juntas, assim. Então, o filme é sobre ela e sobre tudo que ela fez. A minha avó, ela implementou as primeiras leis que facilitaram a vida de todos os deficientes visuais no Brasil, né? As primeiras campanhas nacionais de educação, o fato do deficiente visual poder votar, a lei em 1953 que obriga os cegos a serem aceitos em escolas normais, tudo que você vê aí, desde o cardápio Braille até coisa Braille no elevador, tudo isso é uma conquista que teve o dedo da minha avó. Então, isso tudo está retratado no documentário junto com milhões de outras coisas que ela fez no Brasil e fora do Brasil, porque ela ocupou alguns cargos internacionalmente super importantes. Enfim, ela foi uma mulher e tanto, assim, ainda mais para a época dela, né? A gente está falando hoje em dia essa coisa do empoderamento feminino, esse ano passado, mas a minha avó, em 1946, casou, teve 5 filhos, criou uma instituição para cegos e fez um trabalho no mundo inteiro para as pessoas, um trabalho de inclusão, que também é uma palavra que se fala muito hoje em dia e que a minha avó já falava em 1946, a palavra inclusão. O cego tem que trabalhar, o cego tem que poder ler, o cego tem que poder ter cultura, ter lazer, fazer esporte. Então ela foi muito avançada, assim, sabe, para a época dela. Quando você fala em empoderamento feminino, sua avó foi um símbolo da luta em prol do deficiente visual. Como é que você vê a situação da mulher hoje no país? Não sei nem como te responder essa pergunta. Eu acho que a gente está vivendo um momento histórico onde as mulheres estão muito unidas e usando as redes sociais para poder se colocar muito fortemente, com muita força, com muita verdade. Então, é um momento muito importante que está acontecendo e acho que existem todos os tipos de vozes que estão aparecendo e eu fico feliz de poder estar participando desse momento. Enfim, todo mundo hoje está participando desse momento. As mulheres, os homens. Num dos trabalhos que você fez papel de um homossexual. Uhum. Essa intolerância nos momentos de hoje, apesar da televisão já divulgar e reconhecer os direitos dessas pessoas, há um momento de intolerância no país. Como é que você vê isso? Bom, acho que é um momento de intolerância no mundo, né? A gente acabou de sofrer um atentado numa boate gay nos Estados Unidos e que matou quantas pessoas? 50 pessoas, 49, 50 pessoas e mais um número expressivo de feridos. Eu nem sei o que dizer a respeito disso, assim, me parece que quanto mais as pessoas evoluem nesses temas, mais uma parte contra regride, sabe? Então,
Você fala, não, o mundo está muito evoluído, a gente, né, tem beijo gay na novela, a gente tem casamento gay foi oficializado, tem leis anti-homofobia, tem milhões de coisas. E aí você vê um retrocesso, né, uma parte que faz a humanidade, parece que regredir, muito grande, que tá aí ainda. Na sua visão, o que causa esse retrocesso? Não tenho a menor ideia, isso é natureza humana, é preconceito, é formação de valor, é educação, é medo, é recalque, é religião, eu acho que são dogmas, né? São coisas que as pessoas acreditam e acham que é certo e elas ficam intolerantes a tudo que é diferente delas. Então, como nós podemos mudar essa intolerância? Nossa, não sei, quase que, né, tá me perguntando a pergunta que todo mundo quer saber, não tenho a menor ideia, eu acho que é um trabalho de formiguinha mesmo, infelizmente é 2 para frente, 1 para trás, 2 para frente, 1 para trás, você tem que ficar falando na mesma tecla, eu acho que é desde a educação das pessoas muito jovens, eu estava vendo outro dia um post, né, no Instagram, alguém escreveu, as pessoas falam, como é que eu vou explicar um beijo gay para os meus filhos? Bom, então explica 50 mortes numa boate por conta da intolerância. É isso, você tem que abrir a cabeça das pessoas ainda no comecinho, né? Você entende que o ator, a atriz, tem um papel importante nesse momento? Entendo, atores, atrizes, formadores de opinião. Hoje em dia todo mundo é um pouco formador de opinião, né? Porque tá todo mundo no Facebook, todo mundo tem uma voz ativa e isso é super importante, super ruim também, porque dependendo da opinião da pessoa é péssimo, né? Ela tem esse espaço todo. E o ator, ele tem, além dele ser um formador de opinião, ele tem um espaço maior por estar representando personagens e dando voz tanto ao lado mais conservador quanto ao lado mais aberto, né? Quando você fez aquele trabalho que o personagem era homossexual, você sofreu algum tipo de discriminação? Não. É que você vive num ambiente mais tranquilo, mas você acredita que o Brasil tem várias regiões, né? Como a gente pode trabalhar o empoderamento das mulheres a partir do que está acontecendo no país? Não entendi a pergunta, desculpa. Como as mulheres podem mudar esse momento, se empoderar? Porque você usou esse termo empoderamento. Como é que a gente pode mudar isso a partir do que está acontecendo? Que você acha necessário fazer? Por exemplo, você falou em educação, você falou a utilização das redes sociais. De que forma, além disso, a gente pode fazer para contribuir para modificar essa situação? Olha, eu acho que as mulheres, eu acho que no fundo a gente quase que tem que agradecer as adversidades pelas quais nós todas passamos, né? Porque a gente tem essa coisa, essa expressão que está sendo usada, né? Mexeu com uma, mexeu com todas. Então, cada vez que ocorre um estupro coletivo ou que ocorre uma atitude preconceituosa em relação à mulher, isso serve não como um obstáculo, mas como um degrau, né? É isso que está acontecendo agora. Eu acho que as mulheres estão pegando todos os obstáculos, estão colocando na frente delas e estão usando como degraus. E eu acho que é isso que tem que ser feito, não só com as mulheres, com os homens, né? Todo mundo. Nós vamos para o intervalo e voltamos dentro de instantes. A FUNASP colabora com a USP nas relações entre fundações por meio de fóruns, simpósios, seminários, pesquisas e intercâmbio de informações, além do seu investimento na área social. Para melhores informações, entre no nosso site www.funasp.org.br. FUNASP, um marco entre o universo acadêmico e a sociedade. Voltamos com o Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania.
Nesse último bloco, eu gostaria de voltar ao documentário. Você já explicou o que motivou você, mas esse documentário também mostra a história de uma mulher que transcendeu a sua época e modificou a situação do deficiente visual. A partir daí, o que muda na tua profissão? Você vai seguir nessa linha, identificando personagens importantes? Como é que você coloca esse documentário na tua carreira de atriz? Olha, o documentário eu ainda não sei, porque ele vai estrear. Aliás, ele vai estrear agora dia 21 de junho no canal Max, né? E às 11 horas da noite. Depois ele terá algumas reprises. E ele também vai ficar disponível no HBO Go durante 3 semanas. Então, não só para assinantes, mas para todo mundo que quiser assistir. Que é também uma forma de fazer assim, com que o máximo de pessoas vejam esse documentário e conheçam a obra de Dorina Noel e contribuam, né, também para a Fundação, porque nesse ano de crise todas as instituições estão aí meio surfando nessa crise e a Fundação também está sempre precisando de ajuda. Eu sinto que assim, o documentário ainda não sei qual é o impacto dele na minha vida, né? Mas um dia eu estava conversando com a minha avó e aí eu estava estudando a história dela, porque ela ainda estava viva quando eu quis começar o projeto. Falei, nossa, vovó, mas você ficou cega com 17 anos e teve tanta dificuldade na vida, né? Você nunca ficou triste? Nunca se deprimiu? Aí ela falou assim, eu liguei para ela para perguntar isso. Ela falou, olha, Marta, eu fiquei triste sim, mas eu não me deprimi. Ela falou uma frase que eu achei linda, ela falou, eu tenho uma mola embaixo de mim, quanto mais me empurram para baixo, mais eu vou para cima. E isso ficou meio como uma lição de vida para mim, sabe? De não me abater por pouco, assim, a gente se abate por muito pouco às vezes, né? A gente se abate todo dia, né? Pelas dificuldades, pelo trânsito, pelos pequenos erros do dia a dia, por coisas, né? Eu, no caso, um teste que eu não peguei, uma coisa que eu fiz que eu não gostei, e toda vez que eu tô me abatendo demais, eu penso na minha avó e falo, vamos lá, porque esse sangue está em você, olha tudo que sua avó fez. Deve ser uma coisa seríssima, né? Você já imaginou sua vida virar perder todo esse campo visual? É um negócio maluco e eu sempre penso nessa força dela. O foco do documentário foi, até os 17 anos ela enxergava. Uhum. Depois disso, até os 91 anos, foi o ano que ela morreu, ela era deficiente visual. Vocês pegaram também essa parte que ela enxergava para mostrar os dois? Como é que foi construído o documentário? O documentário foi construído em algumas bases, em material de arquivo, porque a minha avó assim, tem milhões de entrevistas que ela deu, especiais, reportagens, tem de tudo. Minha avó teve um espaço, sempre teve um espaço na mídia muito grande. Tem até um material inédito, que é um material de uma fala que ela deu na ONU em 1981, bem quando eu estava sendo batizada aqui no Brasil, ela estava falando na ONU, e que é um material que estava em 16mm, nunca tinha sido telecinado, que a gente conseguiu, com muita pesquisa e quase um trabalho investigativo, encontrar esse material. Então tem esses materiais de arquivos, alguns mais raros, outros menos. Tem a gravação de entrevistas, que nós entrevistamos pessoas, né? Desde funcionários da Fundação até o Maurício de Souza, que criou uma personagem inspirada na minha avó, que é a Dorinha, que é uma menina cega. As entrevistas, tem depoimentos de algumas pessoas, inclusive eu também dou um depoimento, e tem a narração do livro dela, que eu faço. Eu leio trechos do livro dela lá na Fundação, no estúdio onde é feito o livro falado, e tem um mix de tudo isso, e também tem imagens da cidade, enfim, coisas que foram captadas ao longo da semana de filmagem. Como foi o critério na escolha? Você falou que tem um material muito grande. Como é que você reduziu isso a um tempo para o documentário? Olha, esse trabalho foi feito, não fui só eu que fiz, foi a Lina Chamia, a diretora, e o montador. E é sempre muito difícil você cobrir a vida de uma pessoa, né? Porque é quase impossível. Então você tem que ter algum recorte. A gente tentou ao máximo possível trazer a essência da Dona Dorina e trazer os fatos mais relevantes,
Mas é quase uma missão impossível, porque ela fez muita coisa ao longo da vida dela, né? Ela tem coisas que obviamente ficaram de fora, mas a gente tentou trazer todas as conquistas dela, as leis que ela conseguiu aprovar, a campanha nacional de educação, o discurso dela na ONU, como a imprensa baile foi se desenvolvendo no Brasil, o começo dela na Caetano de Campos, quando ela formou o grupo de especialização, a família, os comerciais, as campanhas, é muita coisa, assim. Mas... Ou seja, o que de mais importante que aconteceu na vida dela, vocês colocaram no documentário. Digamos que a gente pincelou um pouco de tudo ali. Ela é a estrela do documentário, assim, ela tem muito voz ativa, e você consegue ver o filme e entender quem ela foi perfeitamente. Você assiste e fala, você enxerga a vida dela e a importância do que ela fez, isso fica muito claro. Eu estava lendo um breve relato da vida dela. Ela foi a primeira deficiente visual que se formou no Caetano de Campos, né? Ela foi a primeira deficiente visual a estudar numa escola comum. Isso já... ela já começou inovando. Já começou, para a época era uma coisa muito importante, né? Se você tivesse que destacar alguma coisa desse documentário, qual a coisa que te mais pegou ali, que mais se emocionou? Falou, nossa, isso aqui é importante entrar. É difícil, viu? Porque... foi tudo muito emocionante, todo o processo. Eu gostei muito de entrevistar meu pai. Foi muito legal, assim, ter uma conversa não só de filha para pai, mas de pessoa... Documentar aquela relação afetiva que vocês sempre tiveram, que ali vai se perpetuar, porque vai estar no documentário. Foi muito legal para mim. Marta, foi muito bom te entrevistar, foi um prazer conhecê-la. Prazer foi meu. Eu queria fechar a nossa entrevista, você conversando com nossos telespectadores e respondendo a seguinte pergunta: por que eles devem assistir o documentário da Dorina no Vivo? Olha, vocês todos devem assistir o documentário Dorina, Olhar para o Mundo, porque ele é um filme inspirador, ele é um filme que mostra uma pessoa que transcendeu a própria dificuldade, transcendeu o próprio inimigo e fez disso um sonho. E eu acho que a gente está num momento onde nós somos constantemente bombardeados por coisas ruins, muito mais do que por coisas boas. Esse filme, para mim e para quem assiste, ele é muito comovente, ele é uma injeção de ânimo. E é lindo, vocês têm que ver. Obrigado pela entrevista. Obrigada. O Observatório do Terceiro Setor desta semana termina aqui. Mas nós queremos continuar em contato com você. Acompanhe notícias, artigos, nosso programa de rádio e TV e muito mais no portal www.observatoriodoterceirosetor.com.br. Envie comentários, críticas e sugestões. Participe do Observatório do Terceiro Setor na construção de uma sociedade mais justa, solidária e sustentável. Até o próximo programa.